Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, paz e graça, Deus te abençoe, você e toda a sua casa. Você já viu aquele texto que se você sabe o bem que deve fazer e não faz, nisso você peca? Em Tiago, capítulo 4, versículo 17. Isso já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com você, de chegar a alguma situação de que alguém está passando algum aperto perto de você, você sabe do bem que deve fazer, você acaba não querendo se envolver, você acaba deixando de fazer o bem, e nisso a gente acaba pecando por isso. Ou às vezes uma pessoa sendo injustiçada perto da gente, você viu toda a situação, sabe quem está certo, quem está errado, mas você fica quieto e deixa a pessoa justa pagar pelo injusto. E tem um texto na palavra de Deus que eu acho que é um exemplo clássico disso, muito bonito, lá em Lucas capítulo 23, versículo 39. Eu acho que é o maior exemplo disso. Quando Jesus estava sendo crucificado e com ele 2 ladrões. E um dos ladrões começou a criticar Jesus. E ele disse assim, no versículo 39, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. E respondeu o outro e disse: nem ao menos teme a Deus estando debaixo da mesma sentença? Peraí, você não teme a Deus? Eu vou parar nisso aí. Eu fico observando os 2 ladrões crucificados também, da mesma forma, depois de ter passado por vários açoites. Jesus, pelo menos, tinha o prego nas mãos, os cravos nas mãos, não sei se eles também tinham, mas provavelmente sim. E com os cravos nas mãos, uma forma difícil de respirar. Dizem que a pessoa acabava morrendo por asfixia na cruz. E uma forma difícil de respirar. Eu fico pensando assim, às vezes a situação daquele cara estava tão ruim que ele ouviu o outro maldizer Jesus e blasfemar e falar: se você é o Cristo, desce daí. Eu fico pensando assim, ele devia, eu vou me recolher a minha insignificância, eu vou ficar quieto, não vou, deixa esses 2 brigar pra lá, não vou, aí deixa ele, nós vamos morrer daqui a pouco mesmo, eu vou me envolver no assunto dos outros pra quê? Deixa essas coisas, deixa ele brigar com Jesus, deixa ele reclamar, não, ele doendo, cheio de dores, cheio de feridas, mal podendo respirar, mal podendo falar, e ele ainda gasta um pouco do ar que ele respirava, um pouco da dor, ele se envolve, se esforça um pouco mais para defender Jesus, para defender um justo. E ele fala: rapaz, peraí, moço, peraí, o que você está falando? O que você está falando? Você está doido da cabeça? Eu e você, nós estamos aqui porque nós merecemos, justamente estamos aqui por causa dos nossos atos, mas este nenhum mal fez. Olha, ele gastou um pouco do tempo dele, que ele já ia morrer daí a pouquinho, ele podia ser simplesmente ficado quieto, deixado passar, mas não conseguiu. Era um ímpio. Era um cara injusto, era um ladrão, era um cara que merecia morrer, ele mesmo disse, pelos próprios atos dele. Mas ele não conseguiu ficar quieto diante da injustiça contra um justo, contra a blasfêmia de um justo. Ele não conseguiu ficar quieto. E aí ele vira para Jesus: ô Jesus, lembra de mim quando o Senhor entrar no seu reino. Parece que isso colhe um fruto imediato. Essa ação de justiça. Aleluia! Esse Jesus é maravilhoso demais. Oh, aleluia, que Jesus maravilhoso. Parece que isso colhe, isso gera de Deus um fruto tão bom que imediatamente Jesus fala assim: hoje mesmo
você vai estar comigo no paraíso. Você percebeu que não é preciso muita coisa para conseguir entrar no paraíso? Você já percebeu que não é preciso muita coisa? É preciso ser justo ao lado de Jesus. É preciso você reconhecer que Jesus é o Senhor e é dono de um paraíso. Foi só isso que ele fez. Ele não pediu salvação, ele não pediu para ser salvo, ele não pediu batismo, ele não deu oferta, ele não fez nada de que os religiosos fazem. Nada. Ele simplesmente não ficou quieto diante da injustiça. Lá em Tiago, capítulo 4, 17 diz que aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, nisso peca. Então esse homem foi justo nisso. E eu achei isso bonito. E eu vejo às vezes na nossa vida, a gente fica quieto diante de tanta injustiça. A gente deixa de pregar do amor de Jesus. A gente deixa de falar da justiça de Jesus para outros que são injustos. A gente omite a salvação que está em Jesus. E toda vez que você omite a salvação que está em Jesus, você peca. Tanta gente perecendo ao nosso lado, tanta gente, talvez não porque queiram perecer, porque talvez nunca ouviram ninguém falar bem de Jesus. Talvez você nunca ouviu alguém falar assim, lá do íntimo do coração, falar assim: esse Jesus era o justo de Israel, era o santo de Israel, esse é o Filho de Deus. Talvez a única coisa que alguma pessoa está do seu lado, morrendo, talvez não numa cruz, mas morrendo nos seus delitos e pecados, talvez você só precisa quebrar o seu silêncio, de gastar um pouquinho do seu tempo, do ar que você respira, um pouquinho só, e se importar por ela e dizer: não, meu irmão, não é isso que você está pensando, não é dessa forma que se faz, ou não sei a situação que passa, talvez você só precise falar assim: ah, meu querido, se você conhecesse o Jesus verdadeiro, a sua vida mudaria. Eu não sei qual é a palavra que Deus vai te dar na hora, porque a palavra de Deus diz que você não precisa de preparar nada para falar, só abre a sua boca que Deus vai encher, Deus vai falar. Então às vezes tem gente morrendo do seu lado e você se recolhe a sua insignificância, fica quieto, você não fala nada, você omite, você deixa de trazer para essa pessoa e para si mesmo um bem. Porque quando você fala de Jesus, algo acontece, a palavra de Deus nunca volta vazia, ou para salvação ou para condenação. E eu acho bonito isso. Esse homem, esse ladrão na cruz, ele não apenas trouxe a palavra para trazer salvação para ele, como também condenou o próprio ladrão, o outro ladrão. A palavra de Deus tem isso. Ela traz salvação e ao mesmo tempo ela traz condenação. Se você ouvir hoje a voz de Deus, não endureça o seu coração. Se você ouvir a voz de Deus, não endureça não, porque se ela não trouxer para você salvação, vai com certeza te condenar. Não tem como voltar vazia. A palavra de Deus que ela vai alcançar o objetivo dela, condenar alguém ou salvar alguém. Então, meu irmão, mesmo que a situação seja difícil, mesmo que você esteja assim, pendurado numa cruz das suas dificuldades da vida, tudo tá doendo, tá difícil, tá? Talvez você esteja na sua tristeza, no seu momento difícil, no seu momento de dificuldade, no seu momento talvez até deprimido com alguma coisa. Mas se tiver a oportunidade de você fazer o bem, faça. Se tiver a oportunidade de você ministrar para alguém, ministra. Porque Jesus está à disposição de salvar. Paraíso, Jesus está à disposição de dar o paraíso, o reino dele já veio, ele já trouxe o reino. Então, meu irmão, tudo que você precisa é fazer o bem a qualquer momento, mesmo nos seus últimos segundos de vida. Faça o bem, ministre a palavra de Jesus, fale que Jesus é o santo, é o único, é o puro, é o Filho de Deus. Deus te abençoe. Paz e graça.